Espero que vocês estejam bem e que logo, logo a gente possa se encontrar. Mas enquanto isso não acontece, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, aos nossos estudos. Eu aqui da minha casa e você aí da sua, ok? Então aí na tela você já está observando o conteúdo da nossa aula de hoje, que é o Simple Present. Vamos entender este tempo verbal. O presente simples, ele é usado em situações do cotidiano e em verdades absolutas. Utiliza-se também em ações repetidas ou usuais, atos que realizamos frequentemente ou em eventos marcados. São aquelas ações que a gente pratica diariamente, frequentemente. O simples present ou present simples, tanto faz, ele é formado pelo verbo em sua forma original na maioria das pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular. Então, vamos observar o que acontece com as terceiras pessoas do singular. Então, se você tem uma frase que está na terceira pessoa do singular, initiate, e ela também é afirmativa, então o verbo obrigatoriamente precisa ser conjugado. Ele precisa receber uma dessas terminações aqui, que está entre parênteses. S, ES e IES, ok? Aí, essas terminações vai depender de cada finalização do verbo, ok? Vejamos aqui esses exemplos. Tom drink beer with his parents. Tom bebe chá com os pais dele. Então, observem que eu coloquei o verbo drink aqui entre parênteses, para você ver ele na sua forma normal. Aqui dentro da frase, ele está conjugado, Nós acrescentamos a terminação S, uma vez que nós temos uma frase afirmativa e nós temos também terceira pessoa, Porque se eu transformar Tom em um pronome, nós temos o pronome he. Voltando, nós temos o pronome he, não é isso? Então, he é terceira pessoa. Próximo exemplo. I play tennis every week. Eu jogo tênis toda semana. Observe o verbo play na sua forma normal e ele veio para cá também na forma normal. Aqui nós temos uma frase afirmativa, mas nós não temos terceira pessoa do singular. Portanto, o verbo não pode ser conjugado, não vai receber nenhuma das terminações. Então, como vocês puderam observar, todos os verbos na forma afirmativa e terceira pessoa, eles precisarão receber uma terminação. Então, vamos entender quando é que eu vou acrescentar S, ES e ES. Vejamos aqui. Então, os verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O recebem a terminação ES. Vejamos aqui os exemplos. Nós temos o verbo go, terminado em O, onde nós acrescentamos a terminação S. Temos o verbo pace, terminou em SS, acrescentamos também o ES. Temos o verbo touch, ensinar, e acrescentamos a terminação S por conta dele ter terminado em CH. Wash terminou em SH, também recebe a S. Fix terminou em X, recebe a S também. E bons terminou em Z, também vai receber S. Só que essas terminações aqui, que nós colocamos no final dos verbos, elas só podem acontecer se eu estiver falando de frase afirmativa e de terceira pessoa, ok? Quando o verbo terminar em Y, precedido de vogal, acrescenta-se apenas o S, ok? Mas vale lembrar também que isso só vai acontecer se eu estiver falando de terceira pessoa, initiate. Porque o verbo play recebeu, porque nós temos uma afirmação e temos terceira pessoa. Nesse outro exemplo, I play, nós temos uma afirmação, Eu jogo. Mas nós não temos terceira pessoa, portanto, o verbo não recebeu nenhuma terminação. Mas, quando o Y ele é precedido de consoante, o que é que nós fazemos? Nós trocamos esse Y por I e acrescentamos o ES. Isso também frase afirmativa em terceira pessoa. No caso desse exemplo, I trade, o verbo ficou na sua forma normal, eu tenho afirmação, mas eu não tenho terceira pessoa. Ok, pessoal? Aqui eu fiz a conjugação desses três verbos. Observe. To drink, to wash e to fly.
Cada um desses recebe uma terminação diferente. O drink recebe S, o wash, porque terminou em CH, recebe S, e o fly terminou em Y precedido de consoante, recebe ES. Mas tudo isso só acontece nas terceiras pessoas do singular, em he, em she e em it. E todos os outros verbos, I, you, we, they, o verbo drink, o verbo wash e o verbo fly ficaram na sua forma normal. Mesmo estando em uma frase afirmativa, eles não podem se alterar, ok? Então, observem que todos os verbos, eles vão, na afirmativa e na terceira pessoa, sofrer uma modificação, né? Vão receber SS ou IES. Diferente do verbo have, né? O verbo have, ele tem a sua forma própria. Então, se eu tenho uma frase afirmativa, terceira pessoa, have vai ficar has, ok? Ele tem a sua forma própria. Observem isso aqui. Agora, vamos ver a formação, a estrutura das formas afirmativa, interrogativa e negativa. Como é que faz a construção da forma afirmativa? Nós usamos sujeito, seguido do verbo, com a terminação SS ou IES, dependendo do final do verbo, mais o complemento. Mas cuidado, que essas terminações aqui só vão poder ser colocadas no final do verbo se eu tiver sujeito de terceira pessoa. Aqui eu coloquei 2 exemplos com pessoas diferentes para você ver a diferença, tá? I live with my parents. Eu vivo com os meus pais, eu moro, né? Então, eu tenho uma frase afirmativa, não é isso? Mas eu não tenho terceira pessoa. Eu usei I, pronome de primeira pessoa. Não tenho terceira pessoa do singular, portanto, o verbo live não vai receber terminação. Nessa outra frase é diferente. Aqui nós temos uma afirmação, temos terceira pessoa, também temos. Ana, eu posso substituir esse sujeito por she, não é isso? Então, se eu substituir Ana por she, eu tenho terceira pessoa, portanto, eu vou acrescentar a terminação S ao verbo. Ok, pessoal? Agora, vamos ver como fica a forma negativa. Então, daqui para frente, forma negativa e forma interrogativa muda totalmente. Por quê? Porque somente para afirmar é que o verbo vai ser modificado. E na terceira pessoa. Então, forma negativa, forma interrogativa, o verbo nunca vai mudar. O que vai acontecer na forma negativa, já que o verbo não é modificado? Vamos observar. Então, a estrutura dessa forma, nós vamos colocar sujeito, seguido de do ou de does, mais a partícula not, para indicar a negação, né? Verbo no infinitivo sem to, na forma normal, e complemento da frase. Observem que aqui você tem duas opções de verbo auxiliar. Nós temos o do e nós temos o does. Então, como é que eu vou descobrir qual desses 2 verbos eu devo utilizar? Simples, né? Vocês já devem estar ligados aí o que vai fazer. Mas eu coloquei aqui um lembrete, né? Nós usamos do para quais pessoas? I, you, we e they. Nós usamos o does para he, para she e para it, ok? Então, veja aqui o exemplo. Cats don't like water. Gatos não gostam de água. Observe que eu tenho aqui um animal no início, mas eu não tenho somente um gato, eu tenho gatos. Se eu tivesse só cat, aí seria terceira pessoa, né? Pronome it, eu usaria does aqui como auxiliar. Mas como eu tenho gatos, eles, né? Se eu tenho they, o auxiliar vai ser do. Como eu tenho uma negação, eu vou usar don't. Então, vai ficar o sujeito, seguido do auxiliar, concordando com esse sujeito, no caso do mais not, né? Don't. Verbo na forma normal e complemento da frase. Nessa outra, eu tenho um sujeito de terceira pessoa, Clara. Então, Clara eu posso substituir por she. Eu tenho terceira pessoa. Se eu tenho she, o auxiliar vai ser doesn't, né? Eu posso fazer dessas 2 maneiras. Eu posso dizer, Clara doesn't sleep very well, né? Clara não dorme muito bem. E aí, eu posso também usar separado, o does mais o not separado. Isso você vai escolher, a forma que você achar mais fácil. E aqui ele faz no final a observação em relação à forma contraída, né? Que você pode usar tanto um quanto o outro, ok? E agora,
nós vamos entender a formação das frases interrogativas, que vai mudar totalmente a estrutura, né? Nós vamos iniciar agora com quem? Com os auxiliares, ou do ou das, que quem vai determinar isso é o sujeito da frase, né? Se eu tenho he, she, it, eu vou ter o auxiliar does. Se eu tenho I, we, you e they, eu vou usar o auxiliar do. Seguido do verbo, na forma normal, não muda, e o complemento da frase. Observem aqui os exemplos. Does your brother work in a bank? Seu irmão trabalha no banco? Então, observem que aqui, ó, nós não temos o pronome you, pessoal. Ó, you está aqui, ó. Aqui é your. Seu irmão, ele. Então, se é ele a terceira pessoa, o auxiliar é does. O verbo na forma normal, complemento da frase e o ponto de interrogação que não pode esquecer. Nessa outra frase, nós utilizamos no início o auxiliar do, concordando com you, o verbo na forma normal, e o complemento da frase. Do you go to the World Cup? Você vai para a Copa do Mundo? Né? Vai assistir a Copa do Mundo? Então, dessa maneira, você faz as observações acerca das estruturas, né, de cada forma. E fazer uma observação importante. Observem, gente, que as frases interrogativas, nós sempre vamos iniciar com o auxiliar, né? O do ou does. Mas cuidado, existem frases interrogativas que são construídas com pronomes interrogativos, ó. Se vier algum desses pronomes interrogativos, primeiro você coloca esse pronome, né? E depois você volta à estrutura normal, que seria does, seguido do sujeito, verbo na forma normal e complemento. Então, o que vale observar aqui é que no início da frase nós vamos usar o auxiliar caso não tenha pronome interrogativo. Mas se vier pronome interrogativo, predomina primeiro, né, na frente, o pronome interrogativo, depois essa sequência que está aqui. Então, assim, nós finalizamos a nossa primeira aula, né? E aqui nós temos a atividade proposta para essa primeira aula. Responder as páginas 15, 16 e 17, mas responder mesmo, tá? Nós vamos estar, eu vou estar agendando no WhatsApp um encontro online para que nós possamos fazer a correção dessas páginas, certo? Um abraço.